Olá pessoal, muito boa noite. Vamos agora terminar essa parte de força elétrica, na primeira parte, eletrostática, né? Antes de falarmos de campo elétrico e potencial elétrico, mas vamos fechar uma questão aqui para a gente dar continuidade ao nosso programa, tá certo? Então, qual é a questão restante? Bom, existem muitas outras questões de força elétrica. Estou focando mais nas questões de figuras planas pelo fato de vocês serem estudantes de matemática e vão precisar dessas informações, tá certo? Então, vamos lá. A nossa questão será agora de um retângulo, tá? Vamos colocar um retângulo aqui. Então, calcular a força elétrica resultante. Calcular a força elétrica resultante, né, total, no centro do quadrado. Do retângulo, perdão, tá? Então, a força resultante total no centro do retângulo. O retângulo, apesar de ser um quadrilátero, não é igual ao quadrado, porque os seus lados não são iguais, é óbvio, não é? Então a questão terá algumas mudanças, mas a linha de raciocínio não mudará. Então vamos lá. Eu vou desenhar um retângulo aqui, só para a gente ter uma ideia, certo? Retângulo de lados L1, L2. Então vou chamar o lado L1 de 3 centímetros, o lado L2 4 centímetros. Em seus vértices eu coloquei 4 cargas, tá? Q1, menos Q1, menos Q2, mais Q3 e mais Q4. Duas positivas e duas negativas. As cargas Q1, 2 micro, Q2, 3 micro, Q3, 4 micro, Q4, 5 micro, tá? Bom, como ele quer a força elétrica resultante no centro dessa figura, então eu vou colocar um Q minúsculo igual, Q1 é negativo, Q2 é negativo, Q3 positivo, Q4 positivo. O Qzinho no centro da figura, eu vou colocar ele, por exemplo, positivo, mais 1 micro, certo? Bom, o que é que ele vai fazer? O mesmo princípio da resolução do quadrado. Qual é o princípio? É a gente traçar as diagonais da figura, né? Traçar as diagonais do quadrado e aqui traçar as diagonais do retângulo. Na união desses dois, eu coloco essa carga mais Q minúsculo. E aí vou fazer aquele mesmo jogo que eu fiz para o quadrado. Calcular as forças elétricas parciais, né? As forças elétricas parciais nessa figura. Então, ó, vamos lá. Força elétrica 1. Força elétrica 1, ela sai do ponto Q até a carga 1. Como a carga Q no centro é positiva e Q1 é negativa, então força elétrica de atração aponta para ele, né? E vou colocar um nome aqui qualquer, vou colocar FQ2, por exemplo, FQ1, por exemplo. De Q para Q2, nós temos Q é positivo, Q2 é negativo, também atração, vou colocar aqui em vermelho, FQ2. De Q para Q3, Q3 é positivo e Q também é positivo, é repulsão, então contrário, né? Então minha força elétrica resultante para cá, ó. Aí alguém pode perguntar, ora, mas já tem uma força elétrica FQ1 para cá, não tem problema. Essa é independente dessa. Então vamos colocar o nome aqui, FQ3. E por fim, de Q para Q4, eu tenho positivo, positivo, repulsão.
para lá também, vou colocar aqui também em preto, ó. FQ4. Tá certo? Então coloquei as quatro forças, FQ1, FQ2, FQ3, FQ4. Quando vocês fazem isso, observem que em uma diagonal ficou dois vetores que possuem a mesma direção e o mesmo sentido, FQ1 e FQ3, e na outra diagonal ficou dois vetores que possuem a mesma direção e o mesmo sentido, FQ2 e FQ4. O que é que tem que fazer agora? O próximo passo é a gente calcular essas forças, Q1, Q2, Q3 e Q4. Mas antes disso, dá para a gente notar, ó, que essa diagonal aqui, ó, ficou com uma resultante e essa outra diagonal ficou outra resultante. Ok? Essa resultante aqui, eu vou chamá-la de FR1, ó, FR1. E essa outra resultante aqui, eu vou chamá-la de FR2. Ok? Por quê? Porque aqui eu tenho uma soma de vetores, FQ1 com FQ3, certo? E FQ2 com FQ4. Soma. Aqui essa força resultante em 1, já posso adiantar que será uma soma. FR1 vai ser FQ1 mais FQ3. E a outra, FR2 será FQ2 mais FQ4. Porque eles têm, ambos casos, têm a mesma direção, o mesmo sentido. E se eu tivesse sentido oposto? Fazia diferença. Tá certo? Mas antes disso, vamos calcular essas forças parciais. Então vamos calcular aqui de FQ1 a FQ4. FQ1 será, eu vou colocando logo os dados, lembrando que o valor de K0 é a constante, né? 9 vezes 10 a nona, Newton vezes M ao quadrado, por Coulomb ao quadrado. Quando eu substituo na fórmula, vai ficar, partindo do lado de cá, então vai ficar 9 vezes 10 a nona, né? O Qzinho é 1, então 10 elevado a menos 6. Q1 tá ali 2, então 2 vezes 10 a menos 6. Dividido por, qual é a distância de Q até Q1? Então eu deixei em aberto para vocês verem que é bem parecido com o do quadrado. Só que o quadrado, os lados são iguais, a sua diagonal do quadrado é L raiz de 2 sobre 2. Aqui eu tenho um retângulo, os lados não são iguais, então eu posso calcular quando eu secciono esse retângulo, eu vou obter dois triângulos retângulos, ó, semelhantes e congruentes, não é? Então, ó, eu posso calcular essa hipotenusa aqui, ó. Mas a gente já viu que se esse cateto é 3, se aqui é 3, não é? Se aqui é 3 e esse aqui é 4, quanto é a hipotenusa? É chamado triângulo pitagórico, né? É o triângulo 3, 4 e aqui vale 5, né? 3, 4, 5. Mas eu não sei que essa medida, essa carga não está colocada no centro da figura. Se é colocada no centro, cada medida do centro até o vértice vale a metade dessa hipotenusa. Se a hipotenusa vale 5, né? Essa hipotenusa aqui tudinha vale 5, então a metade 2,5. Então essa medida daqui, ó, é igual a 2,5. Tranquilo? Essa medida aí, dessa distância, de cada vértice ao centro, vale igual a 2,5 centímetros. Que eu devo passar para metro, que é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Divide por 100, né? E eu coloco aqui, ó, 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 do metro. Vai dar um valor aqui. Mesmo procedimento eu faço para Q2. FQ2 igual 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 6. O que muda é a carga. Q2 é aqui, Q2 vale 3, então 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso é módulo, né, gente? É bom lembrar que não tem sinal aqui, ó. Essas cargas são colocadas em módulo, é por isso que eu não levo em consideração os seus sinais, né? Dividido por 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, vai dar um valor aqui. FQ3, mesma coisa, 9 vezes 10 a nona, 10 a menos 6, Q3 vale 4, 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, e FQ4 é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Vai dar um valor aqui. Tá certo? Então, veja só. Como eu tinha falado, que é importante que vocês tenham a máquina de calcular para a gente calcular
mais facilidade, com mais agilidade, esses cálculos, né? Fazer esses cálculos aí. O que você pode usar também é um aplicativo, né? Existem muitos aplicativos de calculadora científica para celular. Eu gosto muito, né, e recomendo o aplicativo chamado de Real Calc, né? Real Calc. Acho que deve ter, acho não, tem para Android, deve ter para quem tem telefones da Apple, né? É o Real Calc. Ele tem a versão paga e a versão livre. A versão paga é quase a mesma coisa, não sei porquê, né? Se tiver alguma coisa, outra mais, e outras funções que nós não vamos usar da versão livre, tá certo? Então você usa, tá aqui o Real Calc, né? É uma calculadora científica por completo, fácil. Depois eu posso mostrar a vocês o funcionamento dela sem nenhum problema. Na primeira aqui, vou colocar 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado na memória e executo, tem lá em cima 9 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a menos 6 dividido pela memória. Então vai dar isso aqui, 28,8 newtons. Essa é a primeira. A segunda, 9 vezes 10 a nona vezes 1 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a menos 6 dividido por isso, 43,2. Veja a velocidade que a gente faz, né? A terceira, 9 vezes 10 a nona vezes 4 vezes 10 a menos 6 dividido por isso, 57,6 newtons. E a última, 9 vezes 10 a nona vezes 4 vezes 10 a menos 6 dividido por isso. Opa, aqui tá errado, né? 4 e aqui é 5, né? Aqui tá certo, aqui é 5. Então, vamos lá, vamos refazer. 9 a nona. Lembrando que isso aqui, coloquei de cabeça as questões, viu? E não tem nada programado não. 10 a menos 6 dividido por... Aqui dá 72. Certo? Vou fazer só o último aqui. Só pra gente... 10 a menos 6... 72. Tranquilo? Então, ó, 28,8, 43,2, 57,6 e 72. Essas são as 4 forças daqueles vetores ali. Próximo passo. Finalizar a questão sem nenhum problema, sem mais nenhuma dificuldade. Vamos calcular agora os nossos FR1 e FR2, tá certo? Como tá ali, ó, FR1 e FR2. O FR1 vai ser quem? O FR1 vai ser a soma de FQ1 mais FQ3. Ok, ó. Então vamos logo calcular. FQ1 é quem? FQ1, aqui, ó, 28,8 mais FQ3, 57,6, né? Que é o dobro, exatamente o dobro. Dá quanto? FR1, não é? Então vamos lá, ó. 28,8 mais 57,6, a gente tem 86,4 newtons. E FR2 vai ser quem? FR2 será FQ2 mais FQ4. FQ2 mais FQ4, que é igual FR2 43,2 mais 72. Então FR2 será 7311 a 1, 5, 7310, né? 50,2, né? 50,2 newtons, certo? Perdão, né? Não, perdão. Dá 100, totalmente errado. Dá 107,411, 11, 3, 115, né? 11, 115,2 newtons, certo?
115,2 newtons, 104,7, certo? Então, ó, e agora, terminou o problema? Não. O que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a minha força resultante total, porque o problema pediu para a gente calcular a força resultante total e não as parciais. Isso aqui é uma parcial, isso aqui é outra parcial. Então o que a gente tem que fazer? Calcular minha força resultante total. Agora chega a chave da questão. Vejam lá. Quando a gente dispôs os dois vetores, Fq1, Fq3, Fq2 e Fq4, a gente observa que entre eles ficou uma angulação. Ó, esse ângulo aqui, ó. Entre eles ficou esse ângulo θ aqui, ó, ou alfa, ou qualquer letra que vocês queiram colocar. Eu vou apagar só aqui essa parte, esse título, que não me interessa mais. Tá? Eu quero calcular agora a minha força resultante. Observem bem. Toda vez que dois vetores formam um ângulo entre eles, eu tenho que calcular minha resultante total. Então tá ali minhas resultantes parciais, meu FR1 e FR2. Joia. Mas ele pediu a força resultante total. Então, usando a regra do paralelogramo, que eu já falei isso aqui para vocês, se eu traçar uma paralela a esses vetores aqui, lembrando só, gente, que essas duas forças, Fq1 e Fq3, Fq2 e Fq4, podem ser substituídas por uma só, que essa aqui se chama FR1. E esses dois se chamam de FR2. Tá certo? Então, ó, eu poderia muito bem colocar assim, ó. Não vai ter problema nenhum se eu apagar aqui, ó. Aqui vai ser o meu FR1 e aqui o meu FR2. Deixa de ser Fq1, deixa de ser Fq2. Por quê? Porque não foi a soma. Ó, aqui o meu FR1 e aqui o meu FR2. Tá certo? Por que desaparece? Porque foi o resultado da soma de Fq1 mais Fq3 e Fq2 mais Fq4. Mas é o final do problema? Não, porque eu tenho que calcular a resultante total. Então, ó, se eu calcular minha resultante total, traço uma paralela a FR1 aqui, ó, pontilhado, mais ou menos aqui, e traço uma paralela a FR2, mais ou menos aqui, ó. Na união dos dois, o que é que a gente tem? A gente tem essa reta aqui, ó, como minha força resultante total da questão. Tá certo? E como é que eu vou calcular essa força resultante total? Bom, se forma um ângulo entre eles, eu tenho que usar a lei dos cossenos. Qual? FR1 ao quadrado, mais FR2 ao quadrado, mais duas vezes FR1 e FR2, cosseno desse ângulo aqui. E qual é o cosseno desse ângulo aqui? É a única coisa que eu preciso saber para terminar a questão. E usar a lei dos cossenos. Tá certo? Então, o que é que eu preciso saber? Vou colocar os valores das forças aqui para a gente poder apagar aqueles cálculos ali. Ó. Tá? Aliás, nem preciso mais porque eu já tenho de FR1 e FR2, né? Não preciso mais. Vou deixar aqui porque eu vou apagar para a gente calcular. FR1 deu 86,4 e FR2 deu 115,2 newtons. Ali agora não preciso de mais nada. Só vocês conferirem depois e não preciso de mais daquilo ali. Tá certo? Então eu quero calcular esse ângulo. Esse ângulo ali, θ. Qual é a sugestão? Então, tranquilamente, ó, vou apagar aqui. Certo? Apagar tudinho aqui. A gente calcular aquela angulação ali. Como é que eu vou calcular aquela angulação ali? Existem alguns caminhos. Um deles é o seguinte. Veja só. Esse ângulo, θ, na verdade, ele é oposto pelo vértice, né? Que é o ângulo OPV desse daqui, ó. Se eu tirar esse mais esquerdo aqui, ó. Esse ângulo é esse, tá certo? Esse quezinho eu vou colocar aqui, tá? Esse ângulo θ, esse ângulo θ. Ou seja, o que tem aqui nesse lado desse triângulo, tem nesse daqui também. São triângulos semelhantes também, não é? Então, se eu calcular, como eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, se eu calcular esse ângulo, por exemplo, né, ou qualquer um desses aqui, ó, ou desse de baixo, tanto faz. Se eu calcular esse ângulo alfa e esse ângulo alfa aqui, ó, que são iguais, não são iguais? As suas diagonais do quadrado geram, né, dois triângulos retângulos iguais. Então esse ângulo aqui é igual a esse. Ou seja, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, porque os ângulos da base são iguais. Então se eu calcular esse ângulo que é igual a esse, eu vou ter esse de dentro. Por quê? Porque θ será igual a quem? Θ será igual a quem? A 180 graus menos 2 alfa. Porque
Se esse ângulo é igual a esse, então vou somar esses dois ângulos, 180 menos a soma desses dois. Basta calcular esse ângulo alfa aqui. Como é que eu vou calcular esse ângulo alfa aí? Usando qualquer um dos lados, né? Esse ângulo aqui, lembrando que esse ângulo aqui é igual, né? Alfa, e esse também é alfa. Tá certo? Lembrando que se esse ângulo aqui, se isso aqui é um triângulo retângulo, ó, certo? A tangente desse ângulo, ou seja, tangente de alfa, é igual a quem? Olhando esse lado aqui, que está de frente, né? Tangente de alfa é o cateto oposto a essa medida, L1, que é 3, L1 sobre adjacente, que é o meu L2, que é 4, que é igual a 3/4. Então a tangente de alfa é igual a 0,75. Aí eu vou na máquina, né? E eu quero saber qual é o arco cuja tangente é 0,75. Então só é você vir aqui. É por isso que eu preciso da máquina, uma máquina científica média, né? 0,75 shift tan. E aí eu tenho aproximadamente 36,87 graus. Tá certo? Mais ou menos. Não precisa tanta precisão, né? Qual é o arco cuja tangente é 0,75? Você calculando a máquina, 36,87 graus. Então cada ângulo desse vale 36,87 graus. Agora eu posso calcular esse ângulo θ. Então θ é quem? 180 graus menos 2 vezes 36,87 graus. Vamos calcular θ? Então vamos lá. 2 vezes 36,87 menos 180 dá 2 vezes 36,87 menos 180. Dá isso 106, aproximadamente 106,26 graus. Então é aquele ângulo mais ou menos ali, tá certo? 2 vezes 36,87 menos 180, 106,26. Ok, gente? Então dá esse ângulo aí, ó. Aquele ângulo ali. E agora, de posse desse ângulo? Calcular usando a lei dos cossenos. Então meu FRT será quem? FRT ao quadrado, né? Será FR1 ao quadrado mais FR2 ao quadrado mais 2 vezes FR1 FR2 cosseno de θ. Cosseno disso aqui é quanto? Vamos calcular logo. Cosseno de 106,26 vai dar negativo, né? Então cosseno disso aí dá aproximadamente menos 0,28 graus. Ou 0,28. Tá certo? 0,28. Então já vou colocar aqui, ó. Então vamos substituir. FRT será FR1 86,4 ao quadrado mais FR2 ao quadrado 115,2 ao quadrado mais 2 vezes 86,4 vezes 115,2 vezes menos 0,28. Vamos calcular isso tudinho aqui, né? Então vai dar uma aproximação. Vamos calcular. Então vai dar. Calcular essa parte logo aqui. 2 vezes 86,4 vezes 115,2 vezes 0,28. Vai dar isso, né? 86,4 ao quadrado mais 115,2 ao quadrado menos isso, raiz quadrada. Bom, pelas minhas contas aqui, 137,59 newtons é a minha força resultante total, tá certo? Só conferindo para a gente, 86,4 ao quadrado mais 115,2 ao quadrado é igual menos isso. Opa, de novo aqui, deu um errinho aqui, né? 86,4 ao quadrado mais 115,2 ao quadrado menos isso. Bom, deu um errinho aqui, é só conferir, tá, gente? Porque vamos lá. 2 vezes 86,4 vezes 115,2 vezes 0,28 negativo. Dá isso.
Certo, agora vamos ler. 86.4 ao quadrado mais 115 2 ao quadrado vai dar isso, menos isso, isso. Não, agora retificado aqui, tá? Então, 162, 162, 162.20, tá certo? Então, estou fazendo aqui também ao vivo, né? Não estou presencialmente, mas estou fazendo aqui ao vivo. Então, a máquina me deu o resultado, depois calculei novamente. Então, 162.2 newtons é a minha resultante total. Então, alguém pode perguntar, bom, se eu pedisse uma avaliação, calcule a força, eu pedi a força elétrica resultante total. Então, o resultado numérico é aquele. Mas qual é a direção e o sentido? Então, se eu pedir perguntar, calcula a força elétrica resultante em módulo, direção e sentido. O módulo é aquele ali, 162.2. Direção é vertical, né? Tá aqui, ó. Direção vertical, tá certo? A direção dela é vertical, não é horizontal nem diagonal, é vertical. E o sentido? Bom, o sentido é de baixo para cima, que é o vetor, tá certo? FRT. Então, o módulo, só para a gente concluir, o módulo seria com o módulo. Qual seria o módulo? 162,20 newtons, aproximadamente, né? A direção vertical e o sentido de baixo para cima, ou simplesmente para cima, né? Não precisa nem colocar de baixo para cima, sentido para cima, tá certo? Então essa seria minha resolução vetorial, e aqui tá ela completa a questão, que é a única que faltava para a gente fazer sobre o quadrado, tá joia? Então eu peço para vocês depois dar uma olhada na questão inteira, refaz essa questão, altera os dados, e se não entender alguma coisa, nos procura para a gente ajudar. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado, e eu deixo aí, eu deixo vocês à vontade para a gente continuar o nosso trabalho, né? Deixei a lista lá de exercícios para vocês, se vocês já viram. Algumas questões, se não tiver dificuldade de fazer alguma, entre em contato com a gente para a gente tentar ajudar. E eu agradeço por mais uma videoaula assistida. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tá certo? Tchau, tchau.